Você que está com a sua Bíblia, por gentileza, abra a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 6. É um texto conhecido para acrescentar na nossa vida. Amém? Gênesis, no capítulo 6. Isso, amados. Glória a Deus. Gênesis, no capítulo 6. O tema de hoje é salvação. Vamos lá, Gênesis, capítulo 6, no versículo 1, que diz assim: Aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, lhe nasceram filhas. E viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres, de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Naquele tempo, pessoal, as pessoas viviam bem. Que a gente vê aqui que é 120 anos, mas tinha gente que viveu com 400, com 500 anos. A pergunta é, pastor, o que aconteceu que só foi diminuindo esse negócio, né? Quer dizer, a pessoa com 70 anos, ela estava bem pra caramba. E hoje existem muitos irmãos que estão bem. E isso é virtude do Espírito. Amém? O avô da minha esposa, por exemplo, ele deve ter seus 88 anos, irmãos, está super bem. Ele estava até meio adoentado por esses dias, mas aí mudou a alimentação, foi o médico, olha, está super bem, mas bem lúcido, conversa. Então, quer dizer, isso é Deus, é ou não é, pessoal? Claro que tem a questão da alimentação e tudo mais. Agora, por que será que tantas pessoas estão tendo tantos problemas de saúde, muitos estão indo embora cedo? Claro que tudo está no controle de Deus. Infelizmente, isso por causa do pecado da humanidade. Eu não estou falando do pecado da pessoa, né? Porque às vezes, fulano morreu com 20 e poucos anos, foi o pecado. Não, não é isso. É o pecado da humanidade. A Bíblia diz que quando Adão pecou, ele feriu a terra. A terra ela acabou ficando contaminada. Então, tudo isso acaba gerando, no sentido coletivo, problemas. Tá, pessoal? Então, aqui no início de Gênesis 6, a gente vê que era um período em que as pessoas, elas estavam casando, quando fala de casamento, fala de aliança. Estava um período, estava fazendo aliança. Aqui o texto diz que nasceram mulheres formosas. Quer dizer, muitas pessoas casaram mais pela aparência do que tudo. Hoje acontece isso também. A gente está vivendo esse tempo, né, que as pessoas olham mais pela aparência do que pelo caráter, né, pelos valores e tudo mais. Então, naquele tempo, assim como os dias de hoje, eu vou chegar lá, né? Jesus falou que os dias, os últimos dias seriam semelhantes aos dias de Noé. Seriam dias assim, de pessoas fazendo aliança, desfazendo aliança, e era exatamente o que estava acontecendo. As pessoas era como se estivesse, não tem o auge da juventude, todo mundo já viveu isso, né? O auge da juventude, que é aquele momento que a pessoa gosta de aventura, faz as coisas, não pensa, não calcula, faz um monte de bobagem, faz um monte de bobagem, é ou não é? Então, aqui era o auge, né, do mundo daquela época. Era o tempo de fazer aliança, desfazer aliança, ou seja, as pessoas estavam vivendo, quando eu digo auge, não no sentido positivo não, é bom para a carne, tá, pessoal? Aqui era o momento em que o mundo estava vivendo uma espécie de uma juventude desgovernada, como a gente está vivendo nos dias de hoje também. As pessoas estavam distraídas, estavam envolvidas com as suas próprias coisas, com as suas próprias vontades, estavam, né, envolvidas ao seu próprio prazer, os deleites que naquele tempo, né, eles estavam vivendo. Aí no versículo 5 diz assim: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Ou seja, como eu falei, era um período que as pessoas estavam desgovernadas. Aqui diz de pensamentos, né? A gente sabe que o que gera o fruto do pensamento, o resultado do pensamento é aquilo que eu me alimento. Certamente que as pessoas não estavam se alimentando de Deus, estavam se alimentando de coisas ruins. Consequentemente, os pensamentos eram maus, como diz o texto aqui, e por terem pensamento maus, os seus comportamentos também eram maus. Então era um povo que estava totalmente corrompido.
No versículo 7, diz assim: e disse o Senhor, destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. O que os animais têm a ver com isso? Os animais, eles estão dentro de um contexto da natureza. Por conta do homem estar corrompido, a natureza também estava corrompida. Como eu dei exemplo de Adão. Adão pecou e Deus falou, maldita a terra por causa do seu pecado. Por que está acontecendo tudo que está acontecendo? Por conta do pecado do homem. Tudo que está acontecendo, o clima, está tudo doido, né? A gente fica esperando as estações do ano e vem tudo trocado, você já reparou? É dia de fazer frio, aí vem um frio terrível, no outro dia está um calor que ninguém entende. Aí, para quem tem um pouco mais de idade, 50 anos atrás não era assim, quando era frio, quando era quente, quer dizer, era certinho, hoje está tudo invertido. Por que isso? Será que o homem, ele tem um poder de mexer na natureza? As atitudes do homem podem se interferir para o bem, podem interferir para o mal. A maldade, irmãos, infelizmente, tem contaminado a terra. A maldade. Porque a terra, Deus não fez para ele. A terra, Deus fez para os filhos dos homens. Em Salmo 115, o salmista diz o seguinte: os céus pertencem ao Senhor e a terra ao filho dos homens. A terra, Deus não fez para ele. A terra, Deus fez para a gente. Ele fez para a gente. Por isso que ele deu uma ordem a Adão. Adão, dominai sobre os peixes, sobre répteis, sobre a terra. Então ele dá autoridade de domínio sobre o homem. O que o homem faz? Destrói a terra. E como que ele destrói? Não é somente jogando lixo, não é somente destruindo, desmatando, é o pecado. O pecado é o principal pecado da destruição. Depois vai vir o desmatamento, vai vir as queimadas, vai vir outras coisas. O principal é o pecado. A pessoa ela pode viver num lugar arborizado, super limpo, bem cuidado, no sentido de natureza, mas se houver pecado ali, o pecado dela é o suficiente para destruir aquilo que Deus deu. Então o maior pecado, obviamente, que é a destruição das matas. Isso é um pecado gravíssimo, é crime isso. Mas antes desse pecado tem um que antecede, é o pecado do homem. Por que tem tanto desmatamento? Por conta do dinheiro, a ganância. Quando o pecado da ganância sobe, a terra já entra em destruição, antes de sofrer queimadas. Porque o domínio que é exercido no sentido natural, ele nasce e se desenvolve no espírito. É por isso, Adão foi considerado jardineiro, sabia? Isso é tão bacana que ele era considerado jardineiro. Quando Deus colocou Adão no jardim, tudo estava pronto. Adão não precisava plantar nada. Adão colhia e replantava. Adão não precisou plantar para colher. Adão colhia e depois plantava. Olha como é que é as coisas. Adão tinha que cuidar. Quem deu nome aos animais foi Adão. Ele cuidava, então Adão foi considerado jardineiro. A Bíblia diz que o primeiro Adão pecou. Mas assim como o pecado entrou pelo primeiro Adão, a remissão dos pecados, o perdão, entrou pelo segundo Adão. Quem é o segundo Adão? Jesus é o segundo Adão. Você lembra que quando ele estava no Getsêmani, antes de ser crucificado, a Bíblia diz que ele transpirou sangue. Quando Jesus transpirou sangue, quando o sangue de Jesus cai sobre a terra, Jesus cura a terra. Porque Adão foi considerado jardineiro, Jesus era o segundo Adão. Quando Jesus ele transpirou sangue, ele estava recuperando aquilo que o primeiro Adão perdeu. E como que ele cura a terra? Com o sangue dele, com o sangue puro. Amém, gente? É por isso que a Bíblia diz em Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 19, diz que a terra, a natureza, tem uma grande expectativa, espera a manifestação dos filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Todos aqueles que receberam Jesus como seu Senhor e Salvador. Porque no primeiro livro de João, João declara que todos que receberam Jesus como seu Senhor, receberam o poder de se tornarem filhos. Agora, quando nós somos reposicionados, somos salvos, nós nos tornamos filhos, herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Assim como o homem em Adão, no primeiro Adão, ele é como instrumento de maldição à terra, o homem remido, lavado pelo sangue de Jesus, digam graças a Deus, no segundo Adão, que é Jesus, ele cura a terra. É por isso que nós precisamos cuidar de pessoas, mas precisamos amar a terra também.
Porque quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo, Deus amou não é somente, Ele amou as pessoas, a vida humana é a principal, é o topo dessa cadeia da natureza, é a principal, é a vida humana. Mas quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo, Deus amou tudo. Deus amou o cosmos, Ele amou tudo. Então esse pensamento é importante na minha vida, que a terra que se dane, não. A Bíblia diz em Apocalipse que a nova Jerusalém vai descer, Ele vai remir isso tudo aqui. E os agentes de cura para essa terra, agora estou falando literalmente terra, somos nós. É por isso que você pode observar que enquanto muitos estão jovens, não é uma regra, mas uma grande maioria, não se preocupa com a natureza, os jovens, por conta das distrações. Mas você pode reparar, na medida que as pessoas elas vão amadurecendo, elas começam a fazer uma hortinha dentro de casa, no quintal da casa. É uma florzinha que planta, já começa a ter um carinho a mais. Sabe por quê? Porque está dentro da gente. Deus deu a terra para a gente cuidar. E por que a terra está do jeito que está? Por que pandemias? Por conta do pecado do homem. Então, queridos, Deus Ele quer salvar o homem sem dúvida, mas Ele quer salvar também o lugar que Ele deu para o homem. Porque a terra é para a gente. É por isso que você tem que desfrutar mesmo. Pode ir na praia? Vai na praia, querido. Cuidado com o mar, tá? O mar não tem cabelo, né? Vai curtir a natureza. Isso é lindo demais, irmão. Isso é nosso. Deus deu pra gente. E a gente precisa cuidar. Amém, gente? Então Deus, Ele falou que iria destruir o homem e os animais. Por quê? Porque a natureza foi corrompida pelo homem. Ela foi corrompida pelo pecado do homem. Aí no versículo 8, olha o que diz. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Essas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava em meio a uma geração corrompida. Noé andou com o Senhor. O interessante é que Noé, se eu não me engano, ele foi neto de Enoque, que andou com Deus também. Então, amados, andar com Deus é andar de acordo com a vontade dele. No meio de uma geração corrompida, existiu um homem que obedecia o Senhor. Então nós vivemos também numa geração corrompida. Mas fazemos diferente, eu não vou nem usar essa palavra, fazemos a diferença. Eu não quero usar muito essa palavra por esses dias. Porque fazer a diferença é o dever de todo servo de Deus. Porém, fazer a diferença, infelizmente, virou um sinônimo de orgulho para muitos crentes. Deus me chamou para fazer a diferença. É o certo, é a gente fazer a diferença, tá, pessoal? Mas eu não vou usar essa palavra porque, infelizmente, isso virou sinônimo de orgulho para muita gente. Tem muito crente que, pelo fato de entender que tem que fazer a diferença, está se colocando melhor do que o outro. Não tem nada, Deus não chamou a gente para isso. Mas se tratando de fazer diferente, Noé fez diferente. Ele não estava competindo com ninguém. Ele estava fazendo diferente. Enquanto todo mundo fazia errado, ele fazia certo. Enquanto todo mundo estava distante de Deus, ele se achegava a Deus. Ele fazia diferente. Foi uma decisão, foi uma escolha. Talvez por conta dos ensinamentos do seu avô, não sei. Noé andava com Deus em meio a uma geração corrompida. No versículo 11 diz assim: a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Irmãos, o fato de vivermos em um mundo, em um bairro, em algum local onde tudo está corrompido, isso não pode ser desculpa para a gente também andar em corrupção. O fato de dizer, eu moro no Brasil, tem quem diga isso, né? Tudo corrupto, eu vou ser corrupto também. Não. O fato de eu estar num bairro, o fato de eu estar morando, de repente, numa comunidade, numa favela, né? Usando o termo mais conhecido, não quer dizer que eu tenho que me corromper. Quantas pessoas que moram em lugares humildes e são pessoas extremamente honestas, íntegras, e que fazem diferente e que de fato fazem a diferença em vários lugares. Então o fato de nós vivermos, da pessoa trabalhar numa empresa, né, tá num ambiente, às vezes tem um ambiente familiar, porque, irmãos, a gente não escolheu nascer onde a gente nasceu, não é? Né? Então, às vezes, isso não quer dizer que eu tenho que andar em corrupção, se aquele ambiente está corrupto. Noé vivia num mundo corrupto, corrompido, mas não foi corrupto. Jesus andava com pessoas que viviam debaixo de corrupção, mas ele não andava segundo a corrupção, ele andava com o Pai.
Então isso não pode ser desculpa. É necessário ter um posicionamento justo. Um posicionamento justo não é um posicionamento perfeito, mas é um posicionamento de quem assumiu um compromisso com Deus, de quem assumiu uma aliança com esse Senhor. E era assim que Noé se movia. No meio de uma geração corrompida, Noé, ele fazia diferente. Noé tinha a sua aliança com Deus. E eu tenho certeza, queridos, que isso era testemunho para a sua família. Ainda que talvez a sua família não tinha o mesmo grau de espiritualidade que ele, talvez não tinha o mesmo entendimento que ele, mas a Bíblia mais próxima que a família de Noé tinha era o próprio Noé. Nós somos a Bíblia que o mundo precisa ler. Muitas vezes a pessoa não vai pegar uma Bíblia para ler, mas vai ler a nossa vida. Não é isso que Paulo fala? Que nós somos como cartas vivas. Ou seja, o nosso testemunho de vida vai ser um exemplo positivo de fidelidade, de integridade ao Senhor. Sem dúvida, não somos perfeitos, mas se procurarmos andar de fato com o Senhor, vamos fazer diferente e fazer a diferença. Isso já bastava para a família de Noé. E aqui, irmãos, no versículo 11 diz que a terra estava corrompida, mas Noé não. Noé não se corrompeu. Noé não permitiu que a corrupção daquele ambiente viesse mudar sua rota, viesse mudar o seu comportamento. E a pergunta é, queridos, como que nós estamos? Que a pessoa, há quem até quem culpe, né? Porque eu vivo num lugar muito difícil. Não, queridos, a gente pode sim ser diferente, a gente pode fazer diferença. A gente não nasceu grudado com ninguém, a gente pode fazer diferença. E Noé fez. E nós precisamos fazer. Andar debaixo da orientação que Deus nos dá. Aqui no versículo 13, diz: Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. E eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira. Farás de compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. E dessa maneira farás de 300 covados o comprimento da arca, e de 50 covados a sua largura, e 30 covados em sua altura. No versículo 18: Mas contigo estabelecerei o meu pacto, a minha aliança, e entrarás na arca tu e os teus filhos, e a tua esposa, e as mulheres de teus filhos contigo. E de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie colocarás na arca, para que conservarás vivos contigo, macho e fêmea serão. Versículo 22. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Deus deu uma orientação a Noé. Deus deu as instruções, as medidas. Eu não li tudo aqui, né? Mas ele deu as medidas e Noé fez conforme o que Deus havia dado a ele. Uma outra coisa importante, querido, se nós queremos a salvação da nossa casa, a primeira coisa é a gente andar com Deus. Como que eu ando com Deus? Andando de acordo com a vontade dele. Andará 2 juntos se não houver concordância? Como que eu ando com Deus? Se eu estiver de acordo com a vontade dele. Andar com Deus, a primeira coisa. A segunda coisa, para que haja salvação na minha casa: cumprir, ou seja, colocar em prática, construir o que o Senhor me mandou construir. No caso de Noé, Deus colocou Noé para ser um construtor de uma arca. E nós somos construtores, edificadores do reino de Deus. E como construir? Como edificar? Segundo as instruções do Senhor. Existem as instruções, existem as medidas. Eu preciso fazer conforme as medidas que o Senhor me dá. Não adianta eu fazer de outra maneira. Quando Davi foi ao campo de batalha levar os alimentos para o seu irmão, que era um dos militares que estava ali, a batalha estava parada e Davi tomou altura do que estava acontecendo, e Davi soube que existia um maioral no meio dos filisteus que havia feito um desafio, que quem lutasse com ele e o vencesse, a batalha estava ganha. E quem perdesse para ele, certamente Israel iria perder. Já estava mais ou menos 30, 40 dias aquela batalha travada. De um lado, o exército de Israel tinha um vale, uma depressão, um buraco literalmente. Do outro lado, o exército inimigo, e a batalha estava travada porque não tinha um corajoso para lutar com ele. O que Davi fez? Se colocou à disposição, falou: eu vou lutar com esse cara. A Bíblia, irmão, diz que ninguém deu credibilidade a Davi. O pessoal deve ter, deve ter caçoado dele, porque ele primeiro que ele era militar, não tinha altura, não tinha.
Mas ele tinha uma convicção que ele ia entrar e ia vencer. Resumindo, até que ele conseguiu convencer o rei. O rei virou para ele e falou o seguinte: tudo bem, você vai lá, vai lutar contra Golias, mas você vai usar as minhas armaduras. E foi equipou Davi todinho, irmãos. Deve ter botado capacete, couraça, lança, espada. E o texto vai dizer, tem 1 Samuel, vai dizer, Samuel 16, eu acho, 1 Samuel 16, 17. Vai dizer que Davi, as roupas de Saul ficou grande nele. E ele tirou as roupas e falou: olha, não dá para ir com essas vestes aqui não. E a Bíblia diz que Davi catou umas pedras, levou uma funda, né, um estilingue, e foi para a batalha, e venceu. Sabe o que eu entendo, queridos? Não adianta você querer vencer as suas guerras com as armas de quem venceu em outras guerras. Deus tem, irmãos, as ferramentas que a gente precisa. Às vezes a gente fica olhando, né, para a vida do outro. Olha, o outro venceu assim, vou fazer igual. Não, Deus tem uma instrução para você. Jesus curou uma pessoa cuspindo, o outro ele mandou lavar o rosto, o outro ele falou está curado. Deus tem a direção para a gente. Noé tinha a direção que ele precisava para que a família dele fosse salva. Você também tem a direção de Deus para que a sua casa seja salva. Amém? Porque um amigo, um irmão fez assim, 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 mas a família dele é diferente. Os filhos dele são diferentes dos seus. A esposa, o esposo dele é diferente dos seus. Por que o dele foi mais rápido? Por que o dele está demorando? Porque cada caso é um caso. Agora, o mais importante disso tudo, irmãos, é que Deus é o mesmo, que salva ambas as famílias, e que Ele vai cumprir o propósito dele em ambas as famílias também. Agora, existe, talvez, orientações que é diferente. E às vezes a gente fica nessa comparação. Às vezes a gente rejeita o que a gente tem, né? A gente acaba desprezando o que temos, desejando aquilo que não temos, como aconteceu com Ana. A Bíblia diz que o esposo de Ana, ele tinha Ana e tinha uma outra esposa, né? Eucana. A outra esposa dava filhos. Ana ficava triste porque não tinha filhos. Mas a Bíblia diz que Eucana, o esposo de Ana, amava mais a Ana do que a outra, do que Penina. Ela, sem perceber, pelo fato de não ter filhos, ela vivia tão triste, tão depressiva por não ter filhos, que sem perceber ela desprezava o amor do marido. Ela podia não gerar filhos, porém o marido amava mais a ela do que a outra. Porque ela desprezava o que tinha por desejar aquilo que ela não tinha. Já ouviu aquele ditado que a grama do vizinho é mais verde do que a nossa? É sempre assim, né, irmãos? E às vezes acontece isso. Às vezes a gente fica comparando a nossa família com outra família. Enquanto a gente fica gastando tempo com isso, a gente está perdendo tempo de estar edificando a arca para a salvação da nossa casa. Quem está entendendo? Às vezes a gente fica comparando a nossa igreja com outra. E aí, enquanto a gente perde tempo comparando a nossa igreja com outra, porque a outra igreja... Mas foi a direção que Deus deu para outra igreja. Sem a gente perceber, a gente despreza a casa espiritual que a gente tem. A gente fica comparando as nossas roupas. Olha a roupa de fulano, né? Que é melhor que a minha. Aí, sem perceber, a gente não celebra o que tem. Sabe o que acontece? A gente fica tão preocupado com aquilo que não tem, que esquece de celebrar com aquilo que nós já temos. Sabe, irmãos, eu sou uma pessoa assim, muito paciente. Eu não era assim, não. Mas eu recebi esse espírito do Senhor, de paciência. Mas tem gente que às vezes você tem que ser duro. Tem gente que é muito murmurador. Teve um dia que uma pessoa da igreja, que eu zanguei, irmão. Eu falei assim: irmão, você quer dar um rolé, como diz o jovem, né? Quer dar um passeio comigo ali na HGG? Quer dar um pulo ali no Ferreira Machado comigo? Que, né, irmãos, de manhã estou celebrando o nascimento de uma criança, final da tarde, às vezes estou fazendo um sepultamento. Às vezes estou na casa fazendo um culto de ação de graça, mas outro dia eu posso estar fazendo oração para alguém que está na UTI. A vida, gente, é pique emocional. A hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. É a montanha russa. Aí, às vezes você vai conversar com a pessoa, às vezes a pessoa de fato ela tem um problema. E não é que não estamos desprezando o problema, mas a gente precisa, queridos, lutar para vencer aquele problema, mas não podemos permitir que às vezes a tristeza, o desgaste das batalhas que enfrentamos venha roubar nossa celebração por aquilo que já temos. E muitas vezes é isso que acontece. Noé recebeu as instruções que ele precisava para a casa dele ser salva. O que ele deveria fazer? Se agarrar àquilo que Deus deu a ele e fazer conforme o que Deus havia falado, porque aquilo ali iria dar resultado.
Não eram instruções de outras pessoas, o mesmo conosco. Se nós queremos, queridos, que a nossa casa de fato seja salva, nós precisamos seguir as orientações que o Senhor tem para a nossa vida. Parar de ficar olhando para a família dos outros e ficar comparando. Parar de ficar olhando para a igreja dos outros e ficar comparando. Parar com isso. Vamos celebrar o que nós temos. A celebração, irmãos, é o extrato da gratidão. E a gratidão é a memória do coração. A pior coisa, irmãos, é Deus lidar com pessoas ingratas. Ontem eu estava vendo um trabalho missionário de um jovem pela internet, que ele faz um trabalho, eu não sei se é em Duque de Caxias, agora eu me esqueci o nome do local, eu vou lembrar aqui, que de 2001 até 2012, se eu não me engano, era uma comunidade bem pobre mesmo, é só barraco que tem, bem pobre, pertinho da gente aqui, e eu particularmente não conhecia, que de 2001 a 2012, lá era um lixão, e foi o lixão, um dos maiores lixão da América Latina. Você imagina o lugar como é que é. Mas é feio, é brabo. E aí esse jovem, ele fala inglês, ele interpreta bem a beça, né? A pessoa fala inglês, ele traduz em português. E eu não conheço ele não, vi na internet, né? E ele estava acompanhando um pregador americano, que é muito bacana, muito abençoado, a gente segue ele, né, na rede social. E ele vem em algumas igrejas aqui, inclusive até na casa do pai, a igreja de um pastor amigo nosso, acho que foi no domingo retrasado, esse pastor americano veio, cantou, e esse jovem veio traduzindo. Aí eu entrei no Instagram dele para ver, né? Nossa, achei bacana, jovem, ele já, né, traduzindo de inglês para português, tradutor. E aí ele botou assim, de volta para casa, eu amo esse lugar. Irmãos, um lixão. Dias antes ele estava com um cara, um americano. E no outro dia ele estava na realidade dele, que é nesse lugar, que agora me fugiu o nome do local. E aí eu comecei a ver as informações que ele botava, ele elogiando, que ele ama. A igreja, irmãos, um cubículozinho, a igreja. Irmãos, essa igreja aqui, simples do jeito que está, é uma catedral perto da igreja dele. A igreja é um barraco, a igreja. E eu vendo as postagens, ele super feliz. Eu falei, esse menino é um menino. Ele tem um coração de Jesus. Porque é um coração que não se prende a coisas materiais. Ele anda o Brasil todo, o mundo todo, com um pregador americano. Você imagina os lugares bacanas que passa, igrejas bacanas que tem. Mas a realidade missionária dele é que ele é um missionário. É numa igreja que é um barraco. Ali o pastor dele, simples, uma igreja pequenininha. Eu disse, meu Deus. Sabe, queridos, isso é celebração, isso é gratidão. Então seja grato pelas orientações que Deus está te dando. Não fique questionando a Deus, meu Deus, está demorando para minha família ser salva. Não faça isso, por favor. Se você está procurando obedecer, você está no tempo de Deus. E tudo tem um tempo certo, irmãos. E na hora certa, o que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Noé recebeu as instruções, fez tudo conforme Deus havia falado. E aqui, eu encerro aqui para a gente orar, e o resultado você já sabe. Deus mandou Noé entrar na arca, não vou ler tudo aqui, tem outros textos. Noé entrou, a família de Noé entrou, a esposa, os filhos, as mulheres dos seus filhos, ficaram dentro da arca. Passou-se os dias até que a chuva veio. E a chuva veio e destruiu tudo. Mas Deus guardou Noé e a sua casa. Eles foram salvos. Quando as águas baixaram, Deus mandou Noé sair. E quando Noé saiu junto com a sua família, estavam todos vivos. Então, queridos, a família de Noé foi salva através dos atos de justiça de Noé. Deus não precisa de um exército para salvar a sua casa. Deus precisa do seu coração. Deus não precisa de Noé, da esposa de Noé, dos filhos de Noé. Deus só precisa de Noé para que toda a casa seja alcançada. Deus não precisa de muita coisa. Deus precisa do nosso coração obediente ao Senhor. Noé andou conforme a vontade de Deus e a sua casa foi salva. O que falta para a nossa casa ser salva? Falta nada. A gente já tem Jesus, que é o Salvador,
e Ele já tem o nosso coração. Quem entregou o coração para Jesus? Segue as instruções do Senhor. Olhe para outras famílias, sim, celebrando. Que bom, glória a Deus. Mas não compare. Porque toda comparação, irmãos, vai levar a gente à inveja. Não fique se comparando, celebre. Ainda que você não tenha o que você gostaria de ter, mas celebre pelo que você tem. Porque a ganância do homem é ter e nunca está satisfeito. Mas quem tem um coração no Senhor, irmãos, tem um coração grato. E a gratidão é a memória do coração, e ela é externada pela celebração. Que possamos celebrar o que nós temos. E crer na promessa de Deus. Como Deus salvou Noé e a sua família, Deus também vai salvar a nossa casa. O que nós precisamos fazer é seguir a direção de Deus, lutar com as armas que Ele está nos dando, respeitando as armas que Deus deu a outros, e sem dúvida, a arca, irmãos, já está preparada para nós, a nossa casa. Amém? Fique de pé, por gentileza. Eu ia ler outro texto, mas eu peço para você ficar aí de pé. Em Mateus 24, 37, Jesus falou assim, olha: e como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Jesus, ele fala que nos últimos dias seria como os dias de Noé. Olha só, se Jesus falou que os últimos dias, os dias que estamos vivendo, seria como os dias de Noé, a gente precisa estudar a vida de Noé. Depois, com calma na sua casa, pega a sua Bíblia, leia lá Gênesis no capítulo 6, lê os capítulos 6, 7, 8, que falam um pouquinho sobre Noé. Pede a Deus esclarecimento. Jesus deixou, irmãos, um código para a gente. Que os últimos dias seriam como os dias de Noé. Se os últimos dias são os dias que estamos vivendo, seria como os dias de Noé, então a resposta para esses dias, uma das respostas para como vivermos nesses dias, está na vida de Noé. É ou não é? É questão de lógica. Se os últimos dias seriam como os dias de Noé, como que Noé viveu no tempo dele? Porque assim como Noé viveu no tempo dele, e o tempo que eu vivo é como o dia de Noé, eu preciso viver como ele viveu. Como ele viveu? Eu vou estudar a vida de Noé. Noé foi gerado de quem? Como eu falei, Enoque andou com Deus. Enoque, segundo pelo menos, eu acredito, não me recordo, era avô de Noé. Como que Noé andou? Você vai ver uma geração corrompida. Tudo que você vai ler, você vai fazer uma leitura dos dias de hoje. Mas você vai ver que Noé foi diferente. Noé foi obediente. Noé foi justo. Noé ficou de 100 a 130 anos, irmãos, construindo a arca. O interessante é que Noé ouviu Deus falar uma vez só. Às vezes a gente quer que Deus fale toda hora. Tem gente, irmãos, que vem no culto, na igreja, e aí tem que procurar, irmãos, um outro culto para um profeta falar. Olha, eu sou da igreja Nova Unção, mas eu tenho que ir no movimento aí, que tem um profeta que fala, porque... Sabe, a pessoa que... E Deus fala mesmo, irmão. Deus usou a mula, não vai usar os outros aí, né? Sabe? Mas a gente precisa parar com essa meninice. Está na hora da gente não ir a santo, não ir direto a Deus. Tudo que a gente precisa, irmãos, é de um quarto e de uma Bíblia. É tudo que a gente precisa. Entrar no quarto, fechar a porta, pegar essa palavra aqui, botar em cima da cama, você deita, ajoelha, deita em cima, não sei. Começar a falar com Deus, irmãos. Vai falando, vai orando e fala: Deus, fala comigo. Abre a Bíblia, irmão. Deus vai falar com você. A pessoa tem uma necessidade de ouvir o que os outros têm para falar. E uma hora se perde. Porque o que te sustenta, o que me sustenta, irmãos, é a palavra de Deus, não é a palavra do homem. Já teve irmãos que já chegou, irmãos, a gente ouve cada coisa, é que meu coração não é que ele está duro não, ele está blindado. Pastor, olha, eu saí da igreja Nova Unção porque eu não tenho revelação. A palavra está sendo revelada, não tem aquele show pirotécnico que a irmã gosta, né? Esse teatro realmente aqui não tem. Né? Se fosse para fazer esse teatro, estava na Globo. Na Record, né, pessoal? Que a Globo, né? Globo não. Né? A palavra tem.
Sabe o que aconteceu com essa pessoa? Está desviada. Porque a Bíblia diz, irmãos, em Provérbios, que o povo sem profecia se corrompe. A profecia não é o que eu digo. A profecia é o que ele diz. Meu coração já se enganou muito, mas a palavra de Deus, ela não se engana. Então, por favor, pessoal, a gente precisa ser uma igreja bíblica. Uma igreja firmada nas Escrituras. Não no que o pessoal sai falando por aí igual papagaio. Porque de 10 coisas, irmãos, uma Deus fala, mas nem tudo Deus fala. Então, a gente precisa tomar cuidado. Noé procurou ouvir o Senhor. Então, como é que Noé andou? Como que Noé andou? Irmãos, para fechar a conta aqui. Se tem uma coisa que eu acredito muito, com muita convicção, é no que a palavra de Deus diz. Tudo fora da palavra de Deus eu desconfio. Principalmente dos meus sentimentos. Principalmente dos meus sentimentos. Eu estou firmado no que Deus fala pela palavra. Porque eu posso ter um sonho, posso me enganar. Eu posso pensar alguma coisa, eu posso estar enganado. Eu posso achar alguma coisa e posso estar enganado. Mas a palavra de Deus, ela não é engano. Se eu não crer nessa palavra, eu estou perdido. Então eu tenho que crer na palavra de Deus. Crer na palavra do Senhor. Amém, gente? Despreze. Teve um sonho ruim, ore e repreenda. Mas não fica dando legalidade a isso, não. Não se mova pelo seu emocional. Porque o sonho é resultado do seu inconsciente. E o nosso inconsciente é resultado da nossa alma, das nossas emoções. Alma, emoção, coração é a mesma coisa. A Bíblia diz que o coração do homem, ou seja, a alma, os sentimentos, são mais enganosos do que tudo. Eu estou firmado mas que os profetas sonhavam. Mas Jesus falou para me andar na palavra, não é para me andar segundo o sonho. Então eu ando na palavra, irmão. Fico na palavra de Deus. Amém, gente? Por favor. Amém?